E o RN no Ar de hoje recebe para uma entrevista ao vivo a coordenadora do programa SUS Mediado da Defensoria Pública aqui do Estado, a Fabrícia Gaudêncio. Bom dia, defensora. Falando um pouquinho a respeito do SUS Mediado, que já é um programa que, de certa forma, está consolidado, vem cada vez mais sendo difundido e as pessoas têm procurado realmente, né, esse atendimento, esse socorro da Defensoria. Fala um pouquinho desse trabalho para a gente. Esse programa ele foi criado desde 2012, né, então não é um programa tão recente. E aí ele se baseou em algumas experiências de outras defensorias, como a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, né, onde se buscava a resolução administrativa. Porque a gente sabe que muitas vezes a judicialização não deve ser o primeiro caminho, né? Então, assim, a Defensoria Pública ela começou a observar no dia a dia que a judicialização muitas vezes era pior para a parte. Por que isso? Por conta da demora do processo, porque às vezes quando a gente conseguia efetivar aquela decisão judicial, quer através de um bloqueio judicial, ou de outro meio, né, coercitivo que existe dentro do processo para obrigar o gestor a cumprir aquela decisão, muitas vezes acontecia ou o falecimento da parte, infelizmente. Então, assim, a gente começou a buscar outros caminhos e daí surgiu o SUS Mediado, né? Porque o SUS Mediado, ele passou a ser, exceto nos casos das questões de urgência, como um leito de UTI, ela passou a ser a primeira porta e não a judicialização, né? E aí até questionaria a senhora, se o SUS é um direito, né, de todo cidadão, se é algo público, né, se o atendimento à saúde é algo tão importante para a sobrevivência, por vezes, do indivíduo, por que ainda é preciso se judicializar tanto ou mesmo procurar ferramentas como o SUS Mediado para conseguir ter direito realmente a esse atendimento? Na verdade, o usuário do SUS ele é um universo, né? É muita gente que precisa do SUS. E cada dia mais essa é uma tendência, né? E aí, existe muitas vezes a falta de programação do próprio gestor para atender aquela demanda. E daí a Defensoria Pública também, além do SUS Mediado, ela busca essa conversa com o gestor, né? Quando a gente constata que determinada demanda, quando a população ela começa a procurar a Defensoria Pública, e aí a gente não consegue mediar através do SUS Mediado, que aí eu vou explicar um pouquinho o funcionamento depois, mas assim, quando a gente não consegue atingir naquele primeiro momento, né, a resolução administrativa, e aí a gente começa a observar que existe um número crescente daquela demanda, por exemplo, um exame, né, que está sendo recorrente à procura, e não tem prestador no Estado, né? Nada impede que a gente judicialize individualmente, mas que a gente chame também um gestor para conversar e buscar uma solução para aquele caso. Esse também é o papel da Defensoria Pública, né? Então a gente começa a atuar de várias formas. A senhora falou que ia explicar como funciona o SUS Mediado, eu queria então que a gente explicasse. Pronto. O SUS Mediado, ele funciona com a presença de um técnico da Secretaria, né? Aqui em Natal ele funciona toda terça-feira. Vem um técnico da Unicat e um técnico da regulação, dessa parte de exame, de cirurgia, e da Unicat nessa parte de medicamento. Que são as maiores demandas, né? Que são as maiores demandas. Inicialmente, o programa, até setembro do ano passado, ele também contava com a participação do município de Natal. E aí o município resolveu sair do programa, desde 2012 ele participava, e o ano passado ele saiu, sob a alegação de que não tinha pessoal para mandar um dia por semana para o programa, né? E aí, assim, desde então o programa continuou com a participação do Estado, porque o Estado acredita no programa, né? Inclusive nós estamos buscando o fortalecimento desse programa em outras cidades, né? Mossoró, que ainda não tem o programa, Parnamirim, que desde o início tinha, mas que também o ano passado ficou temporariamente suspenso, mas já retornou agora sexta-feira o programa, porque a gente começa a observar essa questão de que a judicialização não resolve, né? A gente tem inúmeros casos de judicialização de UTI, que a gente não consegue mediar, infelizmente, e a gente está observando que muitas pessoas estão falecendo. Falando acerca dessa demanda da judicialização, é claro que vai aumentando a demanda, né, de pessoas que buscam o serviço, se não são atendidas, elas acabam aumentando. Mas com o atendimento do SUS Mediado, vocês percebem, por exemplo, uma queda nessa judicialização ou ela ainda é muito alta aqui no Estado? A gente percebe que isso é uma ferramenta, né? O SUS Mediado é mais uma ferramenta que vai evitar essa judicialização. Infelizmente a judicialização existe, porque às vezes a gente não consegue
garantir de outra forma, e aí a gente tem que assegurar esse direito à saúde da população, mas assim, a gente consegue sim bons resultados. Porque desde 2012, né, a gente acompanha essa questão da efetiva mediação, da entrega daquele tratamento à parte, e aí a gente já teve ano de ter quase 70%. Né? Dos casos que procuram a Defensoria Pública através do SUS mediado, 70% a gente conseguiu resolver administrativamente sem judicializar. Então a pessoa recebe de forma mais rápida, né, aquele seu tratamento que ela está buscando. E aí a gente vê que cada vez mais a população vem conhecendo o programa, o SUS mediado, até porque a gente tem um outro programa também que busca chegar mais perto da população, né? Se ela não conhece por alguma, ou por alguma outra forma pelo meio de imprensa, ou até pela rede mesmo, que a própria rede de saúde, os hospitais, os médicos, eles já conhecem o programa e já conhecem a Defensoria. A senhora falou de números. Quais são os números hoje do SUS mediado em questão de atendimento, de solução desses atendimentos? Semanalmente, a gente tem uma média de 60, 70 pessoas que procuram à terça-feira, porque assim, de segunda a sexta a Defensoria Pública faz atendimento de saúde, não só na terça-feira. Qualquer dia que um usuário ele precisa desse atendimento de saúde, não estou conseguindo medicamento na Unicat, né? Então ele procura a Defensoria Pública. Esse atendimento de saúde é todo dia, não tem agendamento, dependendo da situação. Se for um caso que cause risco à saúde da pessoa, ele tem atendimento prioritário, né? Como eu citei, estou citando muito o exemplo da UTI, que é o exemplo que a gente tem uma atenção especial, porque pode resultar na morte da pessoa. Então, assim, o atendimento é diário, né? Mas a procura pelo programa SUS mediado é só na terça-feira. Então, a gente tem uma demanda na terça-feira em torno de 60 a 70 pessoas, né? E dessas pessoas que procuram, quantas é possível, já na terça-feira mesmo, dar um encaminhamento, dar uma solução para o problema dela? Esses números, assim, a gente tem mais o controle mensal, né? E aí, ultimamente, como a gente está vendo muito a questão da falta de prestador, de desabastecimento, a gente está em torno de 40% desses casos. A senhora falava acerca da expansão, né, dessa ferramenta para Mossoró, Parnamirim retornando agora, tal que saiu. Mas, então, as pessoas que têm problemas com o SUS, para ser atendido no SUS mediado, apenas a pessoas aqui de Natal, que buscam atendimento aqui em Natal, ou no interior isso também é possível fazer? Na verdade, o interior ele tem um atendimento de saúde. Existem núcleos da Defensoria em Mossoró, em Ceará-Mirim, em Caicó. Em Caicó tem um SUS mediado, né? Então, assim, a pessoa não vai ficar desassistida do seu direito à saúde. Agora, a questão da mediação através do programa, porque também nada impede que o defensor busque essa mediação através procure conversar com o gestor, chame o gestor para conversar, independente do programa. Mas, assim, a gente percebe que quando o técnico, o diferencial do programa é porque o técnico está ali, né, tem um técnico da Unicat, tem um técnico da regulação que conversa diretamente com o usuário. Então, a gente percebe que ele consegue, até porque conhece a rede, muito mais do que... Porque a gente é da área de direito, a gente não é da área de saúde, o defensor não é da área de saúde, o judiciário não é da área de saúde. Então, o técnico que está lá, ele consegue dar esse suporte ao defensor. Porque como é que é feito na terça-feira? O técnico que está lá, ele não só vai dizer, porque muitas vezes a gente não consegue mediar, mas ele consegue dizer, olha, o médico prescreveu determinado medicamento de marca, por exemplo, e aí ele consegue dizer, no SUS não tem esse medicamento, mas tem esse outro que também pode ser usado pelo paciente. Então a gente entra em contato com o médico do paciente para saber se pode haver essa substituição pelo que o SUS fornece. Então o que é que isso vai resultar? Não tem a judicialização, resulta economia para o próprio gestor, né, para o próprio estado, para o próprio município, porque acaba que a gente consegue substituir pelo que está na rede, se for o caso de substituir. O SUS mediado é apenas na terça-feira, mas de segunda a sexta tem atendimento normal. Uma pessoa que busca atendimento que não na terça-feira, por exemplo, na quarta, na quinta, na sexta-feira, ela é agendada para retornar na terça-feira ou o problema dela já é encaminhado naquele dia mesmo? Depende da questão, porque se for um caso de urgência, se no laudo vem dizendo que é urgência, né, que aquele paciente precisa fazer uma cirurgia de imediato, aí a gente não tem como aguardar até a próxima terça. Se não for um caso de urgência, a gente reagenda essa pessoa.
né? E se for o caso, faz alguma diligência, oficia, no caso do município, que infelizmente não está mais no programa. Aí a gente tem que oficiar, se não for um caso de urgência, para saber se tem prestador, qual a ordem daquela pessoa na fila de espera, da regulação, né? Porque o programa ele não é para passar na frente de ninguém. Esse não é o objetivo do programa, porque a pessoa vai para o SUS mediado, mas não tem que se inscrever na lista de regulação, né? Não é isso, mas assim, a gente orienta as pessoas, também tem esse papel de orientar, porque muitas vezes a pessoa chega na defensoria e já tem ido a vários lugares da rede. Vai no posto, vai na secretaria, vai no hospital, e aí ela chega lá exausta, de percorrer vários caminhos. E aí a Defensoria Pública cada vez mais está buscando conhecer a própria rede, né? Porque a gente consegue também dar esse direcionamento. A senhora tem que ir antes no ProSUS, tentar receber, porque às vezes existe uma desinformação e uma boa vontade. Dificultando também, né, essa questão do atendimento. Mas o programa SUS mediado realmente é um programa, como a senhora falou, já não é tão novo, já tem aí pelo menos 5 anos, desde 2012, e a gente tem visto realmente esses resultados. Eu agradeço a participação da senhora hoje aqui no RN no Ar, trazendo, né, esses dados, essa informação, que muitas das vezes as pessoas não procuram também porque não sabem que existe essa possibilidade. Nós é que agradecemos a participação e essa oportunidade de falar um pouco do trabalho da Defensoria também.